É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu espaço de análise sobre governança e a eficácia das políticas públicas no Brasil. Temos em mãos um documento de altíssima relevância, a Revisão de Integridade da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre o Brasil, 2025. O título é técnico, mas a análise do organismo internacional é, como de costume, absolutamente cirúrgica. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é, em essência, um atestado de que o Brasil realizou progressos significativos na blindagem institucional contra a corrupção e a influência indevida. Contudo, e esta é a mensagem mais contundente, ele serve como um lembrete dramático de que a maturidade de um Estado não se mede pela excelência de suas leis no papel, mas sim pela eficácia da sua implementação prática. O Brasil construiu um arcabouço legislativo robusto, mas o seu calcanhar de Aquiles reside exatamente na transposição dessa excelência regulatória para o chão de fábrica da burocracia, seja nos estados, nos municípios ou no próprio governo federal. A seção mais incisiva do estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico trata da transparência e da integridade na tomada de decisões. Um tema vital no cenário político e empresarial recente, o organismo saúda a criação do sistema e-agendas para o Poder Executivo Federal, uma ferramenta crucial para monitorar quem está a falar com quem dentro do governo. No entanto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico vai muito além do óbvio. O estudo não se limita a pressionar pela aprovação de uma lei para regulamentar a atividade do lobby no Brasil, algo que é urgente. Ele aponta as falhas críticas do marco regulatório proposto. A leitura didática do texto mostra que a simples regulação do olho no olho das audiências presenciais é insuficiente na era digital. As atividades de influência se sofisticaram tremendamente. Se a lei não for abrangente, as brechas se tornarão a regra, permitindo que o lobby siga atuando nas sombras. O alerta principal da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico incide sobre as formas mais sofisticadas e indiretas de exercer influência. O organismo internacional exige uma regulamentação do lobby em sentido amplo, que transcenda o mero encontro físico. A regulação deve incluir as campanhas de comunicação online, o financiamento de think tanks e centros de estudo, que são o motor da influência dos grupos mais capitalizados, e todos os trabalhos de bastidores. Além disso, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico critica a falta de sanções para agentes públicos que descumprem as regras de transparência no projeto de lei atual, o que é um convite à impunidade. O relatório também foca no risco da porta giratória, onde um agente público toma decisões no presente visando a obtenção de um emprego futuro no setor privado, exigindo a aplicação de restrições rigorosas e coerentes ao pós-emprego para ministros, parlamentares e outros altos cargos através de períodos de quarentena. Um dos diagnósticos mais alarmantes do relatório é a fragilidade da integridade nos níveis subnacionais. O Brasil é um gigante com 26 estados, o Distrito Federal e mais de 5.570 municípios, todos com autonomia. Mas as regras de integridade federal, por mais avançadas que sejam, não se aplicam automaticamente aos entes subnacionais. O relatório identifica uma debilidade sistêmica na aplicação disciplinar e nas normas de integridade em estados e municípios. A solução proposta pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é ambiciosa e exige uma enorme vontade política. A obrigatoriedade legal para que estados e municípios desenvolvam seus próprios regulamentos de integridade. Isso garantiria um padrão mínimo de conformidade em todo o território nacional. Adicionalmente, é crucial a harmonização disciplinar padronizando a legislação local com os regulamentos federais e capacitando unidades especializadas para conduzir processos disciplinares de forma justa e célere. O relatório, embora não trate diretamente da imprensa, levanta um paradoxo notável no Brasil. Por que os brasileiros veem a corrupção como o maior problema nacional se o país possui leis de integridade robustas? A resposta, na verdade, é um atestado de saúde democrática. Os brasileiros têm essa percepção negativa justamente porque a imprensa, desde a redemocratização, goza de plena liberdade para apurar e divulgar casos de corrupção de maneira implacável, o que não é possível em regimes fechados como China ou Rússia. A convivência, em Brasília, de uma imprensa livre com os aparatos de controle e fiscalização do Estado expõe publicamente os casos de malversação. A crise econômica enfrentada pela imprensa brasileira é um problema conjuntural, mas, mantidos os pilares democráticos, a fiscalização continua a ser exercida, e isso aumenta o risco para a prática de atividades ilícitas, expondo-as ao público.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico não se limita a apontar falhas na legislação. Ela prescreve remédios de gestão essenciais para a eficácia do Estado. O Brasil possui uma estrutura regulatória de controle interno alinhada aos padrões internacionais. O problema, contudo, é a gestão da informação. O relatório apresenta números que são um diagnóstico claro de ineficácia. A taxa de implementação das recomendações da auditoria interna é de apenas 26%, e a de adoção é de 36%. De que adianta identificar o problema se a auto-administração ignora o conselho? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico exige que a autogestão seja responsabilizada pelo controle interno e pela gestão de riscos. A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro deve deixar de ser um mero fórum de discussão para se tornar um motor estratégico plurianual com o poder de monitorar e comunicar o progresso de todos os poderes. Na área de ética, o relatório sugere, com elegância, que os atuais códigos de conduta são redigidos em linguagem jurídica, em vez de oferecerem orientações práticas e claras. O antídoto é a revisão desses códigos. Os códigos devem ser alinhados aos valores do serviço público e as comissões de ética transformadas em refúgios visíveis e confiáveis para aconselhamento, e não apenas em órgãos punitivos. No caso da proteção a denunciantes, o problema não é a ferramenta, mas a cultura que a cerca. Pesquisas indicam que, embora a maioria dos brasileiros sinta-se na obrigação de denunciar, 48% preferem o silêncio. Por quê? Porque quase 60% dos agentes públicos citam a falta de proteção como o principal desafio e mais de 27% dos que denunciaram sofreram retaliação. Isso é um índice de falência no ambiente de trabalho. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico traz um dos seus pontos mais contundentes na proteção aos denunciantes, propondo um remédio legal que transformaria o ambiente de trabalho. A proteção deve ser concedida a todos os que denunciam com motivos razoáveis, independentemente do resultado final da denúncia. E a proposta radical é a inversão do ônus da prova em caso de retaliação. O denunciante não pode ser obrigado a provar que foi retaliado por ter falado. É o empregador, a entidade pública, quem deverá demonstrar que qualquer ação adversa, como demissão, rebaixamento ou assédio, não está relacionada à denúncia, mas sim a motivos objetivos e devidamente justificados. Sem essa inversão, a lei se torna letra morta, pois o denunciante, isolado e vulnerável, não tem recursos para litigar contra o aparato do Estado. O ponto de maior contundência política e de maior crítica do relatório é o enriquecimento ilícito. O Brasil possui instrumentos robustos, como a Lei de Improbidade Administrativa, para lidar com o aumento injustificado no patrimônio. No entanto, a conduta de enriquecimento ilícito é tratada hoje no Brasil apenas como infração administrativa. E isso, Vera, é um completo e inaceitável absurdo. Essa situação divide os brasileiros em duas categorias: os cidadãos comuns, sujeitos ao rigor da lei penal, e os agentes públicos que, enquadrados em crimes de corrupção, são frequentemente punidos por instrumentos administrativos, como juízes corruptos, sendo penalizados com aposentadoria compulsória. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico advoga pela criminalização da conduta de enriquecimento ilícito. O nível de sanção penal é o único que confere a devida dissuasão a um ato que, na lógica ética e na percepção popular, é inegavelmente um crime grave. Para além da criminalização, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prescreve o aprimoramento da máquina de detecção, essencial para a eficácia de qualquer lei sobre o tema. Isso inclui a análise de risco automatizada no sistema de controle de patrimônio e a divulgação pública parcial das declarações de bens de altos funcionários. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é, em suma, um roteiro para a consolidação democrática e da integridade. Ele revela um Brasil que, após anos de escândalos, conseguiu a proeza de regular, mas agora enfrenta o desafio mais árduo de fazer funcionar. Para a nossa classe política, a leitura atenta é compulsória, pois o progresso da integridade é a pedra angular para qualquer desenvolvimento sustentável e a única via para restaurar a confiança pública no Estado brasileiro. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.